796 corpos de bebês podem estar em uma fossa séptica de um antigo lar administrado por freiras na Irlanda. Mas essa história aqui começa há muitos anos atrás e tem vários detalhes que a gente vai ver agora. Eu sou Thiago Santos e a história toda acontece na cidade de Tuam, na Irlanda. Entre os anos de 1925 e 1961, funcionou lá um lar, uma espécie de orfanato administrado por freiras. Mulheres solteiras de toda a região que engravidavam eram enviadas para lá, muitas vezes pelos próprios pais, para terem esse bebê. Na época, isso era muito mal visto, esses filhos eram considerados ilegítimos, eram vistos como um pecado, então tinham essas casas religiosas em vários locais onde essas mães iam morar. Elas tinham esses bebês e a grande maioria deles depois era encaminhada para adoção. Isso mesmo contra a vontade das mães. Quando as moças tinham poucas condições, quando a família tinha pouca grana, elas podiam morar nessas casas em troca de trabalho. Especificamente, esse lar da cidade de Tuam funcionou por 36 anos, de 1925 a 61, e depois de ser fechado, em 1961, o prédio foi demolido na época. Só que 14 anos depois de ele ser fechado é que começa todo esse caso aqui. Tem relatos de que no ano de 1975, dois meninos que estavam brincando perto de onde ficava esse prédio encontraram ossos. Eles estavam pulando em cima de uma laje de concreto, só que ela estava meio quebrada, e aí um dos dois tirou alguns pedaços desse concreto e acabou se assustando porque ele teria visto lá dentro alguns crânios e esqueletos. Lá na época não foi feita muita coisa, antigos moradores até contam que um padre foi até o local, rezou uma missa ali em cima dessa laje de concreto, depois ela foi refeita e ficou por isso. Mas como essa história era conhecida na cidade, andava pelo boca a boca entre as pessoas que naquele terreno tinha muita gente enterrada. E um casal meio que transformou aquilo num enorme túmulo, fizeram um altar ali num dos cantos, colocaram uma imagem de Nossa Senhora, só que ninguém na época sabia o número exato de corpos que estavam no lugar. E é aqui então que entra na história uma mulher chamada Catherine Corliss. Nisso a gente já tá ali por volta do ano de 2010. Ela, que é moradora dessa região, ouvia falar dessa história há muitos anos, e por conta própria ela começa uma investigação para tentar descobrir quantas pessoas, quantas crianças poderiam estar enterradas ali. Segundo ela mesma falou em algumas entrevistas, o que motivou ela a fazer isso é que aquilo não era um túmulo bem feito, né, com os nomes e tal, não era um lugar de descanso para essas pessoas. Só que foi bem difícil conseguir esses números. Primeiro que ela tentou procurar as próprias freiras, ela foi até uma instituição em outra cidade que era relacionada com essa de Tuam, só que claro, a casa lá de Tuam já tinha fechado há mais de 50 anos, então as freiras informaram que não tinham documentos, não tinham uma lista de nome, nada. Ela partiu então para outras instituições de saúde do condado de Galway, onde fica a cidade de Tuam, só que ninguém quis fornecer documentos para ela, porque ela era, entre aspas, investigadora amadora, né? Ela estava fazendo aquilo por conta própria, e aí depois de procurar vários locais e ninguém ajudar ela foi até o cartório de registro civil do condado de Galway e solicitou